Dito isso, vamos cair para dentro das palestras. A primeira palestra dessa tarde é sobre recuperação de vendas. O único palestrante que, nessa edição, vai ter a honra de palestrar 2 vezes. A primeira palestra ele teve 40 minutos, agora a gente vai para um Fast Talk de 20. E, aliás, as palestras vão ser assim, 40, 20, 40, 20, para a gente avançar o mais rápido que a gente conseguir, tá bom? Então, mais uma vez, uma salva de palmas para Cyrus! Opa! Ele está com a perna ferrada? Conta essa história aí, cara. Quem não sabe, ele vai saber uma história nova do Cyrus aí. Conta aí pra galera. Boa tarde. Eu tenho o corpinho de 22, né, mas o gene é 38 anos. E aí inventei de competir jiu-jitsu. E aí no campeonato, primeira luta, caio com o cara com a perna em cima do meu joelho. Aí ferro o joelho, mas ganhei. Consegui ganhar. E aí fui pra final e ganhei a final. Tá lá, tá no Instagram, tem provas. Então eu tô com o joelho todo ferrado aqui, mas campeão. Mas bora lá, o que interessa. Falar um pouquinho sobre IA, e tem muita gente com IA de atendimento, IA de vendas, e aí eu quero trazer um pouquinho do background de como é que a gente começou a criar a nossa IA. Foi mais ou menos em maio do ano passado, a gente começou a construir ela, e a gente tem uma vantagem que grande parte dos players que constroem IA não tem, é a nossa base de clientes. Então a gente pôde usar a nossa base de clientes como campo de experimento para testar a IA. E aí o início da nossa IA, a gente começou testando como? A gente colocava a IA como uma consultora do meu vendedor. Então basicamente ele tinha que ir lá, começar a conversar com a pessoa, ela lia essa conversa, e ela ia dando respostas para o consultor, e a gente obrigava ele a copiar e colar. Era isso. Esse foi o nosso MVP às avessas ali. E a gente ficou mais ou menos com isso uns 5 meses só testando, e aí a gente começou a testar ela sozinha. A gente começou a deixar ela conversar com as pessoas, mas ficava sempre o meu time de atendimento. Nessa época a gente tinha mais ou menos ali 18 pessoas de atendimento. A gente faz uma média de 15 a 17 lançamentos por mês. E aí era assim que a gente fazia. E aí em janeiro desse ano, na verdade novembro do ano passado para janeiro desse ano, a gente tirou o time completamente de jogo e deixava só IA. Só que a gente ainda não vendia ela como produto. Era o nosso serviço de venda de recuperação e a gente colocou a IA. Eu estou só fazendo um antes aqui, para depois começar a palestra mesmo, tá? E aí nesse período a gente fez alguns ajustes, então foram 10, 12 meses ali só fazendo ajuste, para realmente depois produtizar ela. E agora a gente tem a confiança de falar, não, ela é uma IA que vende melhor que meu time, porque isso foi um processo. Nosso time vendia melhor, hoje a IA converte muito mais do que o nosso time, e hoje eu tenho 5 pessoas só no atendimento, cheguei a ter 28, hoje a gente tem 5, e daqui a pouco vão virar 2, igual o de grupo, acho que 2 é o número certo. A gente vai colocar 2 e só para acompanhar mesmo e ter qualquer tipo de problema que possa acontecer. A primeira coisa que eu gosto de falar de IA, muita gente confunde IA, cria uma IA, não é criar uma IA, tá? Quando a gente fala criar IA é o agente, né? E quando vai ver é um botzão, parece um bot, ele conversa igual um bot, ele parece que não tem interação nenhuma, ele não é humanizado. E para mim ser humanizado é cuidar da pessoa que está do outro lado, né? E tem várias formas de fazer isso. E vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, para a gente, o que é importante ter numa IA de vendas? E aqui eu estou falando de vendas, não estou falando de atendimento, são coisas diferentes. Uma IA de venda, ela tem que ter clareza de função. O que ela está fazendo ali? Por que ela está ali? Uma coisa que a gente usa muito é CTA. De tempo em tempo, ela vem com um CTAzinho, chamando o cara para ação, puxando ele para a dúvida que ele pode ter. Personalidade, o Albertoni falou isso muito bem. Não é algo fácil, tá, gente? Criar personalidade para uma IA não é algo tão simples. Tem que ter contexto. Contexto é uma coisa que toda IA que não tem contexto não é IA. Tem que ter uma base. Você não está ensinando. Ninguém ensina IA. É uma linha de código, você está mostrando para ela o que ela precisa fazer. Então isso é importante também entender. O tom de voz que você vai usar. Então imagina, uma coisa é você criar para o seu produto uma IA. Eu tenho que criar a minha IA para 100 clientes, com diversos tipos de comunicação, com diversas formas de construção de gatilhos e etc. E
a galera negligencia uma coisa que é muito importante na IA, que são regras. Uma IA é uma linha de código, várias linhas de código. Eu preciso dizer para ela o que ela tem que fazer e proibir ela de fazer outras coisas. Vou contar um case rápido para vocês. A gente, em um teste que a gente fez de um cliente que tinha uma IA, ela passou tudo para a gente. Ela passou o faturamento do cliente, ela passou o reembolso do lançamento, ela passou o como ela foi construída. Isso dá para fazer, tá? Vocês conseguem pegar várias informações de várias IAs no mercado, se você fizer a pergunta certa para ela. Isso foi uma falha de segurança. Isso é fácil de resolver, tá? Mas tem gente que negligencia isso. Falei com o cliente, mandei print, ele ficou super assustado, mas resolveram lá e conseguiram corrigir. Então tem que ter muito cuidado. Quem é que usa IA hoje, de atendimento? Ela viaja às vezes, né? É normal isso acontecer, mas é importante você colocar essas limitações para ela. A gente fez o lançamento do Ronaldinho Gaúcho, não sei se vocês sabiam, mas o Ronaldinho Gaúcho fez um lançamento início desse ano, janeiro para fevereiro ali, e a gente teve que limitar a IA para ela parar de responder coisas que eram externas ao lançamento. Por quê? Porque era muito moleque. Então chegava moleque de 12, 13 anos, avacalhando mesmo. Vocês imaginam, a quinta série estava... e o Ronaldinho tem um rolê aleatório dele, então a galera abusava. Então a gente bloqueou ela para não responder nada que não fosse do curso. Então isso também foi importante. Senão a gente ia gastar tokenização, ia gastar um monte de coisa, gastar tempo dela com coisas que a gente não queria. Então é importante fazer essas limitações também. Isso aqui é um ponto que eu quero gerar um alerta. A IA, a grande vantagem dela de atendimento é a velocidade. Concorda? Qual o funcionário de vocês aqui que fica 24 horas por dia, 7 dias na semana? Nenhum. Se eu for falar o principal resultado que a gente tem tido com os nossos agentes está aqui. Velocidade. Se você me perguntar qual indicador que é mais importante hoje para uma IA vender mais, velocidade. Estou falando de lançamento, tá? Lançamento que eu tenho aquela coisa rápida, tem que ser tudo rápido. Velocidade é o que mais vai te entregar a conversão. Isso aqui a gente fala com um pouquinho de certeza, tá? Lembrando, a gente já fez mais de 1.700 lançamentos, a gente sabe onde está o gap principal quando o carrinho abre. Está aqui, velocidade de atendimento. Claro que se ela não for uma IA tapada que vai atender mal, não vai adiantar ser rápida que ela vai atender mal e não vai vender. Mas ela sendo rápida, tirando a dúvida, lembrando que quando eu falo de recuperação é o cara que fez o quê? Levantou a mão. Ele não é um cara que a gente chama de venda ativa, que é o cara que nem bateu no check-out. A nossa IA, ela faz as duas coisas, mas de forma diferente. Quando eu trato de recuperação, é um tipo de conversa. Quando eu trato de venda ativa, o gatilho tem que ser diferente. Tá? Nenhuma IA é ativa. Todo mundo entende isso? A IA não vai conversar com você. Ela tem que ter uma resposta para ela entrar. Então, a automação ela tem que estar junto com a IA. Certo? Quem usa IA já sabe disso. Tem que ter uma automação, tem que mandar algo para a pessoa interagir e ela entrar na resposta e conversar. Show? Perfeito. E aí, o que vai definir isso? Quando a gente fala da Kátia, que é a nossa IA, Catinha, a gente teve que definir o que ela é. Com a experiência que a gente tem, a gente sabe que o que mais converte, e aí tem os seus outliers, tá? Tem clientes que a gente muda um pouquinho a comunicação dela. Mas, geralmente, ela é mais profissional e próxima, ela tenta linkar as duas coisas, ela é clara, simpática, a nossa brinca bastante, tá? Dependendo do que o cliente traz de pergunta. E o que é mais legal, para mim, é o curiosa. Ela, de tempo em tempo, traz perguntas para a pessoa sobre a vida dela, porque isso é venda de consciência. A gente precisa chegar mais no cliente, a gente precisa estar mais próximo dele, e é aqui que a gente está vendo o principal diferencial. O que a gente bate muito, o que eu bato muito no meu time, ela tem que ser cada vez mais humana. E como é que ela é mais humana? Ela é mais humana do que muito humano. Tem muito IA hoje que já é mais humana do que muito humano. A gente teve um caso de um cliente de autoconhecimento que a pessoa respondeu para a gente que queria se matar. Para IA. E quando a gente foi ver a resposta, eu falei, cara, nem eu responderia assim. E olha que eu sou um cara que eu gosto muito de falar com as pessoas. Ela cagou para venda naquele momento. E a primeira coisa que ela perguntou é se ela já tinha procurado ajuda, o que ela estava fazendo. Beleza, aí falou sobre o psiquiatra, toda aquela questão. Aí você vê a conversa, era bem legal. E aí, em determinado momento, ela traz para o curso, porque o curso tinha a ver com cuidar da cabeça, etc. A pessoa não comprou, eu gosto de trazer esse case até por isso. Não foi um case, mas para mim foi um case de sucesso.
que ela fez o que ela tinha que fazer. Ela respondeu, foi humana, mostrou para a pessoa que ela tinha que procurar ajuda e continuar procurando ajuda, cuidar da saúde mental dela. Isso foi legal a gente ver como é que foi a condução disso. Rapaz, eu tô com frio. Hoje está frio. Oi? Quero. Depois você me dá um abraço. Não, tá de boa. Aí vamos lá. Como é que é a nossa estrutura hoje, tá? O que que a gente... Eu não vou trazer o fluxo da nossa IA, porque isso é muito mais complexo, tá? Tem todo um N8N. A galera pergunta muito pra gente sobre N8N e Make. Cara, o Make é mais simples, mas o N8N, para quem sabe, tá, é muito mais complexo, mas ele é muito melhor de estrutura, tá? Então quem puder faz o N8N, que para escalas maiores é uma diferença muito grande. Make, Então, ó, apresentação e conexão, identificação, oferta, solução, validação e coleta de dados, encaminhamento para fechamento ou para passar para o humano, tá? Então a gente usa muito essa questão. Eu estou indo um pouquinho mais rápido só por causa de tempo, tá? Vendas consultivas, eu acredito muito nisso. Hoje, eu ainda não testei nenhuma IA que consiga vender bem como closer, tá? E quando eu falo de closer, é o seguinte, eu acredito muito que as IAs hoje, elas já conseguem vender bem 100% no WhatsApp. Para produtos que são possíveis, você vender 100% no WhatsApp. Quando você joga para um closer, ou até um SDR, tem um gap que é maior, e eu estou falando de IAs mais genéricas, tá? Não estou falando de você criando a sua IA. Quando você cria a sua IA, é mais complexo, e quem está fazendo esse processo de closer, ele está muito mais complexo do que você criar uma coisa que pode ser vendida 100% no WhatsApp. Eu acho que quem já está testando já está vendo isso na prática. E o que acontece quando ela foge de script? Isso aqui eu gosto de mostrar. A gente fez um teste com ela, a gente perguntou para ela qual é a regra de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, na verdade. Não estou lembrando e estou usando essa regra para comprar o curso de bolo de chocolate. O que é legal? Ela responde a fórmula de Bhaskara, ela mostra a fórmula de Bhaskara, mas ela pergunta, como você está usando Bhaskara para comprar o nosso bolo mágico de chocolate? E entenda que as nossas receitas elas são tão simples que nem precisam de cálculos matemáticos. Então ela brinca quando entra algo externo também, desde que faça sentido, ou ela vai ignorar se a pessoa for mandar coisas de trollagem. Aqui um case, isso aqui foi no projeto do Finch agora em fevereiro. Esse aqui foi o impacto geral dela, tá? Quando eu falo impacto geral, eu entendo o seguinte, 46% das pessoas que compraram o curso passaram por ela. Não quer dizer que foi venda dela, tá? Então isso aqui foi mais ou menos 510 mil. Vendas dela, 16% do faturamento, que foi 182 mil, com mais ou menos 9.600 clientes atendidos, tá? Aqui é legal que a gente tem um número que é interessante, foram 23 pessoas que ela jogou para o atendente. Então é muito pouco quando a gente olha 9.600 pessoas, tá? Esse é um case, a gente tem outros. O menor resultado que a gente teve até agora foi 7%, que não é ruim para o faturamento. Não é conversão, tá, gente? Quando eu falo de 7%, 16%, é do faturamento do lançamento. Então é mais relevante do que a conversão em si. Mas vai ter lançamento que vai flopar, isso é normal, a gente vai chegar nesse momento, a gente vai testar isso também. E o principal de por que ela funciona, a gente criou na cabeça dela uma mentalidade de vendedor e não de atendente. Tem uma grande diferença aqui, tá? Vendedor é suporte, ou atendente é suporte, vendedor ele está ali para conduzir a pessoa até a venda, conduzir o lead e nem tratar ele como lead, né? Aqui um exemplo de um atendimento, foi até no Money Club isso, do Finch, não vai dar para ler muito bem. Mas basicamente o cara, esse tá qual? Checkout, disponível. A pessoa falou que o checkout não estava funcionando, ela conversa com ele, manda o link do checkout, basicamente isso. Aí ele vai quebrando uma objeção, fala, e aí ele começa a perguntar se ele tinha desconto. Por quê? Quem já era aluno tinha desconto. Então ela pede o e-mail, a gente pega esse e-mail, testa na base de dados, vê se está lá, se não está, volta. Você deve ter digitado alguma coisa errada, pede o e-mail certo, a pessoa manda, confere, não é aluno, avisa que não é aluno. Se fosse aluno, era um link específico. Se não é aluno, é o outro link. Então, isso também dá para fazer com o IA. Desde que você tenha um fluxo de base de dados, toda uma complexidade maior ali para a construção disso. E sempre com automações. A galera sabe a diferença de um assistente de IA para um agente de IA? ChatGPT, estou conversando com o ChatGPT. Aquilo não é um agente, é um assistente. Estou conversando com o ChatGPT.
O agente, ele usa não só a base de dados, mas ele faz outras coisas, vai puxando outras coisas de de fazendo automações, buscando bases de dados. O agente é basicamente isso. Ele é uma IA 2.0, vamos falar assim, mais simples. Vamos lá. E aí o que que... Está quase o tempo. O que que a gente está percebendo mais? Tom de voz é o mais importante, porque a sua audiência ela tem que estar conectada com a forma que você fala. Então, se a sua IA de recuperação, se a sua IA de venda é agressiva, tem que ser porque o seu expert é agressivo. Se o seu expert ele é mais carinhoso, a sua IA precisa ser carinhosa. Isso é para qualquer venda. Mesmo se você não tem IA, o seu time tem que ser assim também. Então, isso a gente está vendo muito. Uma coisa que eu estou tentando, que está sendo bem complexo de resolver, a gente acredita muito em rapport e tem um espelhamento no rapport, né? Que é o quê? O político faz muito isso. Estou conversando com a mão assim, o outro também coloca a mão assim, porque sabe que gera uma conexão maior. Como é que eu gero rapport dentro de uma conversa de WhatsApp? Quem é que digita, aperta Enter, digita, aperta Enter, digita, aperta Enter quando está conversando, ou constrói, eu perguntei quem, mas eu queria os dois ou, né? Ou eu faço um textão e aperto Enter quando manda no WhatsApp. Eu faço frases curtas e mando no WhatsApp. Eu quero que a IA aprenda isso. É fácil eu virar para a IA e falar, escreva com frases curtas. Ela faz isso. Mas eu quero que ela replique o que o cliente está fazendo. Porque eu transformo ela em mais humana ainda. Pô, se você está escrevendo e apertando Enter rápido, eu quero que ela faça a mesma coisa. Isso é muito difícil, tá? A gente está batendo muita cabeça, mas os testes estão começando a acontecer. Então eu quero que ela replique o comportamento de quem está do outro lado. E aí, IA boa não é sobre parecer humana, é sobre gerar valor. Então eu não quero que ela fique enrolando o cara também. Se ele está ali só para comprar, eu vou resolver o problema dele e vou só vender. Se ele está ali para trazer um problema e a gente ter que resolver, eu quero que ela faça isso também. E aí uma coisa importante é a gente entender o seguinte. Acho que o Albertoni falou isso e falou muito bem. Por trás da IA tem o quê? Um humano. A gente ainda é necessário para aquilo. Então é muito importante a gente estar de olho em como é que ela está fazendo. A automatização ela tem que estar lado a lado com a IA. Então usem automações de forma inteligente. Galera, de novo, o Luiz trouxe isso no primeiro dia, vou trazer isso de novo. Fujam, principalmente quem usa IA, fujam do WhatsApp não oficial. Fujam. Não tem porquê hoje, não justifica vocês não estarem com a API oficial do WhatsApp. Tem todo o suporte maravilhoso deles, mas não justifica você ter número banido hoje. Então usa a IA de forma inteligente com a API oficial. E para finalizar, essa IA que está aí é a nossa só de atendimento, ela não é complexa, tá? Essa aqui é mais fácil, ela é mais simples, é mais dos nossos serviços. Quem quiser testar aí, fica à vontade. Espero que funcione, né? Se não funcionar, vai ter gente que vai levar expor. Mas essa aqui é a nossa, falando dos nossos serviços. Podem testar, pode mandar áudio, ela ouve áudio também. A gente não faz resposta de áudio, porque a gente ainda não conseguiu fazer isso muito bem. A gente já testou vários, todo mundo fala de tais, quando você vai testar em escala, não entrega bem. Então a gente ainda não está usando resposta em áudio, mas ela já consegue ler... eu não sei se essa vai ler documento, tá? Para os nossos clientes a gente já consegue ler documento, tudo certinho, mas para a gente simplificou. Podem testar, é isso. Bom demais. Perguntas, galera? Você faz lançamentos de diversos produtos, diversos segmentos, e aí você utiliza diversos números API oficial, ou você consegue fazer, em alguns casos, a própria IA tomar personalidades diferentes em função do produto que ela vai vender? Porque a minha dificuldade foi, tem esse aqui para essa área e para essa outra área. Se confundia toda. O problema que tem hoje, se você usar o chat, cada cliente tem um número específico, né? Então, isso é do cliente, a gente cria para ele, quando ele não tem, mas a gente cria lá no ManyChat. Estou conversando já com o Luiz para plugar lá também com o pessoal do SynthFlow. Mas isso é importante ser do cliente, até para ter toda a imagem e tudo mais. Qual é a complexidade? Quando você usa o ChatGPT e tem 5 produtos, o certo, para o que tem lá, era você ter um agente para cada um. E aí isso é uma merda, porque você vai ter que ficar trocando de contato. O que a gente fez? A gente está testando isso e está funcionando bem. A gente criou um servidor nosso, a gente paga uma grana e a gente puxou LLMs de fora, tipo do DeepSeek, entre outras.
Então a gente trouxe para o nosso servidor e ali eu não tenho limitação de prompt, eu não tenho limitação de nada, eu consigo criar 5, 10 produtos. A gente está testando agora com 23, que é para um e-commerce, para ver como é que ela vai reagir respondendo a todos esses produtos. Mas só é possível se você foge e cria um servidorzinho que é robusto. Não é minha LLM, não tem dinheiro para criar uma LLM. Isso, eu pego o DeepSeek, que é o público, o GPT agora, parte dela está sendo pública também, você puxa aquilo, aí eu tenho desenvolvedor para isso, né? Aí o desenvolvedor fica lá, eles ficam testando, até rodar. E aí eu não tenho limitação de prompt, eu não tenho problema de tokenização, é tudo nosso. Né? Então, mas a gente ainda não disponibilizou isso para o cliente. Isso a gente ainda está testando. Pergunta, Cirus. Fala um pouquinho aqui da engenharia técnica, do tipo assim, recuperação de vendas. Aconteceu um abandono de carrinho, o Gateway lá mostrou, o abandono de carrinho. O que acontece a partir dali? Qual é a ferramenta que pega esse lead, manda para onde, esse onde faz o quê? Um pouquinho do framework. Show, perfeito. Que você constrói. Eu posso até pegar depois, eu tenho ele até construído, posso mandar para vocês. É basicamente ou webhook, ou a gente já puxa direto pelo N8N, puxa, a gente faz confere se naquele período o cara não comprou, porque pode acontecer, né, nesse tempo. Não comprou, a gente manda uma mensagem de automação pela API oficial. Manda essa mensagem, a pessoa não interagiu, a IA não entra ainda. Aí depois de um tempo a gente manda uma segunda mensagem, tudo na API oficial. A pessoa não interagiu, aí entra as complexidades agora, que é não poder mandar em 24 horas e esperar isso acontecer. Mas quando a pessoa interage, aí a IA já entra. Não é nem o cliente. A não ser que a pessoa já pede o link. Aí a própria automação já vai responder o link. E aí, se a pessoa interagir e tiver qualquer dúvida, a IA já entra. Aí é ela que faz todo o processo. Aí o que acontece? Isso aqui é importante para quem tem IA. Ela faz todo o processo. Mas quando a pessoa para de falar, ela também faz o quê? Para de falar. Ela não faz follow-up. Aí entra a automação para fazer o follow-up. Aí você coloca lá, se a pessoa ficar 3 horas e não fechou, aí você cria o fluxo de automação. Aí faz o gatilho de novo para a pessoa interagir. Como abriu a janela, você não vai mandar template. Você vai mandar uma mensagem já padrão de automação mesmo. Aí ela interagiu, aí entra de novo. Então é sempre isso. Hoje, nosso fluxo de recuperação é o quê? 4 dias, geralmente. Primeiro dia, aí interagiu, conversa. Segundo dia, manda um push para ela interagir. Interagiu, aí entra. Até o quarto ou finalizar a venda. Em 4 dias, então, você desliga a IA, seria isso? A gente nunca desliga ela. Ela fica lá? Ela está lá. Tá. A gente para as automações. Ela passa algum tipo de relatório para que você coloque na mão de vendedores humanos depois ou não? A recuperação acaba ali mesmo? Não, então, a gente usa o ManyChat. O ManyChat tem um grande problema, estava falando com o Luiz sobre isso, que a dashboard deles é péssimo. Então, tudo a gente faz com o N8N. Toda a interação que tem, a gente joga para uma base de dados nossa que vai coletando aquilo. Aí o time fica com isso também. A gente sabe quem está fechando, sabe conversão, sabe tudo. Aí você pluga o time humano depois? Ou não? Se precisar. Se precisar. Cara, mas não precisa. A IA é melhor. Aí é melhor. É porque assim, olha só, gente, a gente não faz ligação, tá? Eu sou contra, nunca... sabe aqueles caras que colocam uma plaquinha, me prove que ligação eu faria isso. Me prove que ligação no lançamento dá certo. Nunca me provar. Então, eu coloco na minha frente se quiser provar. High ticket, 100%, eu sou o maior defensor de ligação e etc. Tá? Tô falando de lançamento, escala alta, você não vai ter braço para conseguir. E hoje ninguém quer atender. Se eu perguntar aqui quem atende telefone, 10% vai levantar a mão. Então, a gente foca muito em recuperação para... Aí, na venda ativa, a gente já faz outro processo. Eu pego todo mundo que não bateu no checkout, mando a automação, a pessoa interage, aí entra... Aí as automações são diferentes na venda ativa. Comparando A com B, o que você fazia antes da IA, era humano ou era só automação? Humano. Era humano. 100%. E aí, comparando o resultado, percentualmente Hoje falando, melhor, muito melhor. Dá para dar números aí de percentual? A gente começou sendo pior, 30% pior. Aí chegou a empatar, hoje 40% melhor. Pô. Em média, tá? Em média. Já teve caso de ser o dobro. Mas aí eu entro pela velocidade. Porque, olha só, um cara às vezes entra à noite. Meia-noite aí ninguém responde. E meia-noite até outro dia acontece muita coisa. Morreu. O cara sonhou. Nas vendas, velocidade é metade do caminho. Então, isso para mim hoje é o maior impacto.
é a velocidade de atendimento. Ele tá precisando de dinheiro para jogar no Tigrinho. E aí depois, quando entra no objeção... O jogo que gastou dinheiro no Tigrinho na madrugada. Ciro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum tipo de estudo? Você utiliza a base de dados que você faz a aquisição das respostas das interações em relação ao conteúdo para você construir e reaproveitar para o prompt, para ter algum tipo de otimização baseado nas perguntas mais comuns? E o segundo ponto é sobre se você usa outros prompts de acordo com o tipo de argumento. Ou é sempre a mesma IA que está fazendo essa camada? Então, quando a gente olha para o GPT, a gente tem esse problema, né? Eu não consigo criar prompts muito grandes. Então, a gente meio que generalizou de tudo que a gente aprendeu nesse tempo todo. O que dá certo e o que não dá. Então, a gente tenta ser o mais enxuto possível. Quando o cliente tem uma FAQ, ou a gente já conhece o produto há muito tempo, vou dar um exemplo. O Wendel, agora eles até estão matando os 5 liberdades do Wendel, mas a gente fez muito tempo os 5 liberdades. Então, a gente sabe o produto de A a Z, de quais são as... Então, isso foi fácil criar um prompt para aquilo. Aí a gente vai e cria muito mais fácil com a base de dados que a gente tem. O que a gente faz hoje de diferente é pegar todo o conhecimento que a gente teve, de todos os lançamentos, e aí sim, eu sei o que dá certo, o que não dá, eu crio o prompt em cima disso. Esse é o principal diferencial. E aí, cada cliente vai ter uma FAQ, ou... isso é o que mais perguntam no lançamento. Tem cliente que a gente não consegue implementar IA. O Helder Jones. O Helder Jones é 100% meu time. Por quê? Porque lá ele vende por boleto parcelado. Galera, mas é fácil. Não, mas lá é uma parada muito mais complexa. Cada boleto tem um valor diferente, ele faz no banco dele. Então, a gente ainda não quis arriscar colocar IA para fazer isso, porque ela podia cagar muita coisa ali. Então, a gente prefere humano ainda fazendo, até a gente encontrar a solução também. Você sempre avisa que é uma IA? Para os clientes, sim. E outra coisa, o Luiz trouxe isso, cara. Isso é muito interessante. Eu sou muito a favor do marketing da verdade, eu falo isso com todo mundo. E se o cliente perguntar se é uma IA, ela vai falar, sim, sou uma assistente virtual, tal. E qualquer momento que você quiser falar com o humano, estou aqui. A gente já tinha tomado uma chamada do WhatsApp por causa disso. No teste, tá? Foi no teste. A gente testando a nossa IA, meu time tinha colocado que ela não podia falar que ela era uma IA. E eu nem sabia disso. Aí eu testando, eu falei, tá, mas você é humano? Sim, de carne e osso. Eu falei, não é então, né? Quem é que responde isso? Ninguém, só uma IA. Aí eu falei, cara, não, a gente fala que é uma IA. E não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Oi? O WhatsApp, se você... O Luiz trouxe isso ontem. Se você na API oficial, tá? Na API não oficial, na API oficial, claro que isso é algoritmo, né? Se você... o cliente perguntou se é uma IA e você fala que não, a chance de bloquear é alta. Já aconteceu com a gente. Irmão. No teste, tá? No teste aconteceu com a gente. Perdão. Sou idiota. Lindão. Cara, vocês estão usando também para algum tipo de upsell, por exemplo? Pergunto isso porque nós implementamos lá e nesse projeto de low ticket que a gente roda Latam, né? Então, tu trabalha com 50 países, são fuso horários completamente distintos. Então, nos ajuda muito na recuperação de vendas do produto de low ticket. Só que a ideia nossa seria plugar alguma coisa que a gente conseguisse já, por exemplo, pegar via webhook, né, no checkout da Hotmart, plugar e, comprou, já vai lá. E aí, conseguiu acessar o produto? Já faça um follow-up e aí fazer um upsell. Vocês chegaram a testar alguma coisa? A gente vai fazer agora com o Finch, né? Vai ter um lançamento agora essa semana, o lançamento grande dele, e aí vai ter upsell junto. Massa. Então vai ter as duas pegadas. O cara que comprou, aí ele vai verificar se o cara comprou upsell, porque o Finch faz muito isso. Eu não sei se vocês acompanharam o lançamento de 2023, o funil dele é muito... Então o cara comprou, aí vem um clique, vem um monte de coisa. Aí ela vai verificar se comprou, mas o ideal disso é ser a mesma IA, né? O mesmo agente que você está usando para recuperação. E aí você usar para as duas coisas, até para recuperação. Vendi, agora... Aí talvez uma automação entrando ali para puxar para isso, e depois a IA entra corrigindo só esses pontos. Massa. Atendendo esse ponto. Obrigado, irmão. Demais. Fechou, galera? Palmas. Valeu, Ciro. Valeu. Muito bom, cara.